Bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre processos politrópicos. A gente já viu anteriormente que um processo politrópico é todo aquele para o qual essa relação essa relação é obedecida. Então, PV elevado a n é uma constante. Esse valor n pode ter um número qualquer, tá? Então cada processo vai ter um n diferente. Se eu estou trabalhando com um sistema que passa por um processo politrópico, significa que a massa dele vai ser constante. Tá? Então, se essa relação se aplica na forma do volume em metros cúbicos, ela vai ser válida também para um problema relacionado ao volume específico, já que a massa é constante. Bom, isso significa o quê? Que se PV elevado a n é constante, ele está passando por um processo em que ele sai de um estado 1 para um estado 2, então P1, V1 elevado a n vai ser igual a P2, V2 elevado a n. Ou, se eu quiser escrever a relação entre as pressões, eu posso escrever também dessa maneira. Então, P2 sobre P1 igual a V1 sobre V2 elevado a n. Bom, então, para qualquer substância que passa por um processo politrópico, a gente viu em um vídeo anterior, que eu consigo determinar o trabalho, né, que é a integral de PdV, com essas duas expressões. A gente chegou a fazer essa dedução. Então, quando n é diferente de 1, a integral de PdV dá esse valor aqui. Quando o n é igual a 1, né, o expoente n é igual a 1, eu tenho que trabalhar com a equação do Ln. Para um gás ideal, eu tenho relações adicionais. Por quê? Porque para um gás ideal, eu tenho que PV sobre T é constante, ou P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Então, eu consigo aqui, né, relacionar as pressões também. Então, eu consigo encontrar, por exemplo, que a relação das temperaturas é em função da relação das pressões ou em função da relação dos volumes. E aí, a questão do cálculo do trabalho, ele pode ser dado em função da temperatura, tá? Então, PV é constante, né? Então, vai ser MRT. Então, MRT2 menos T1 dividido por 1 menos N, porém, apenas para N diferente de 1. Para N igual a 1, P1, V1 vai ser MRT1. Então, a gente vai ver daqui a pouco que o processo politrópico de um gás ideal com N igual a 1 é um processo isotérmico, por isso aqui a temperatura é qualquer uma das duas, já que elas vão ser iguais. Bom, então, um processo qualquer, tá? Uma substância qualquer passando por um processo politrópico, essa relação é obedecida. PV elevado a N é constante. Se eu tenho um N igual a 0, significa o quê? PV elevado a 0 é 1, então P igual a constante. Então, esse é um processo isobárico. Se eu tenho N tendendo a infinito, ele é um processo isovolumétrico. Essas duas, né, N igual a 0 ou N tendendo a infinito, elas são válidas para qualquer substância passando por um processo politrópico. Se eu tiver um gás ideal, a gente sabe que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Então, se eu tenho aqui ó, N igual a 1, tá, significa o quê? Que PV é constante. Se é um gás ideal com PV constante, que significa, né, que T1 é igual a T2 e o processo é um processo isotérmico, igual eu falei no slide anterior. Bom, em termos da teoria, era isso, tá? Agora eu vou passar para um exemplo, tá? Eu adoto o livro do Morandi Shapiro, 8ª edição, e esse exercício é dele. Então ele fala o seguinte: tem o ar contido em um conjunto cilindro-pistão que passa por um ciclo de potência ilustrado nessa figura. Considerando o comportamento de gás ideal, determina a eficiência térmica do ciclo. Então, o que eu tenho aqui? Um gráfico de pressão versus volume específico. Está cortado aqui, mas é volume específico. Então, a pressão está em bar, o volume específico está em metros cúbicos por quilo. Então, no processo 1,2, ele coloca lá que é o processo isotérmico. O processo 2,3 é um processo isobárico, de pressão constante, e o processo 3,1, que fecha o ciclo,
é um processo isovolumétrico, já que o volume específico é constante. Então, eu construí essa tabelinha aqui para mostrar os pontos, os estados. Então, no estado 1 tem a pressão de 5 bar e o volume de 1 metro cúbico por quilo. No estado 2, a pressão é de 1 e o volume é de 5. E as temperaturas são iguais, T1, né? Já que é o processo isotérmico, eu resolvi chamar de T1. E no estado 3, eu tenho pressão e volume igual a 1 e a temperatura T3, por enquanto ainda desconhecida. Então, o primeiro passo é, vamos pensar o seguinte, o que ele pediu para determinar? Foi a eficiência térmica do ciclo. A eficiência térmica do ciclo, ela é o quê? A razão entre a energia pretendida e a energia gasta. Então, seria a razão entre a potência do ciclo e aqui está apagado, né? Mas o calor que entra. Então, se é um ciclo de potência, o objetivo é a gente gerar uma potência. Então, a energia pretendida é a energia que o trabalho líquido que o ciclo forneceu. E a energia gasta é todo o calor que entrou. Tá? Então, o que entra? O que eu vou precisar fazer para determinar a eficiência térmica do ciclo? Determinar o calor e o trabalho para cada um dos processos que compõem o ciclo. A tabelinha veio antes, ela tinha que ter vindo depois. Então, o primeiro passo, a gente vai completar essa tabela para achar as temperaturas. Então, se é um gás ideal, vale essa relação, PV igual a RT. Então, se para cada ponto eu tenho a pressão e o volume específico, eu consigo determinar a temperatura. Então, eu preciso somente do R, né, que é a constante do ar. Então, se a gente for nessa tabela A3 do livro, a gente encontra o valor de R. Então, para o estado 1, então, a pressão aqui está em bar, mas aqui como é quilojoule por quilograma Kelvin, eu tenho que colocar a pressão em kPa. Tá? Então, 5 bar equivale a 500 kPa. Então, 500 vezes o volume específico 1, RT, achei a temperatura T1, 1742,2. Como ele fala no enunciado que o processo 1,2 é um processo isotérmico, a temperatura T2 é igual à temperatura T1. E para o estado 3, eu uso a mesma equação dos gases ideais, porém com a pressão e o volume específico do estado 3, que são esses aí. Então, encontro uma temperatura de 348,4 Kelvin. Tá? Então, essa tabelinha está completa. O que é o próximo passo? A gente determinar o calor e o trabalho. O que a gente sabe? Que para cada um dos processos, tá? Então, processo 1, 2, 2, 3 e 3, 1, eu posso usar a primeira lei da termodinâmica. Nessa forma, a primeira lei da termodinâmica está desprezando já as variações de energia cinética e potencial. Então, calor menos trabalho é igual a variação da energia interna. Eu não conheço a massa, então eu vou colocar em função da energia interna específica. E vou dividir tudo pela massa. Tá? Então, Q dividido pela massa menos o trabalho dividido pela massa é igual a variação da energia interna. Então, tá aqui de novo o meu ciclo, a pressão, volume específico e os pontos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o trabalho para cada um desses processos. Então, a gente acabou de ver, né, que para um gás ideal, para um processo isotérmico, se eu tenho essa relação, o meu trabalho pode ser dado por isso daqui. Então, P1, V1, ln de V2 sobre V1. Eu poderia ter trocado aqui trabalho por MRT, mas como eu tenho pressão e volume, vai essa equação mesmo. Então, aqui está na forma em função do volume. Como eu não conheço o volume, eu conheço o volume específico, eu vou substituir o meu volume pelo produto entre a massa e o volume específico. E, na verdade, eu preciso da razão do trabalho sobre a massa. Então, eu consigo dividir. O processo 2,3 é um processo isobárico. Como o trabalho é integral de PDV, se o processo é isobárico, a integral de PDV, o P sai da integral. Então, fica P vezes a variação do volume. Então, P, volume final, menos o inicial. Ou, em termos do volume específico, né, V3 menos V2 minúsculos. No processo 3,1, o que eu tenho? Um processo isovolumétrico. O processo isovolumétrico, integral de PDV, né, o dV é zero, então o trabalho vai ser zero. Então, aqui
nesse slide estão as expressões para calcular cada um dos trabalhos. E aqui eu coloquei os valores, né, para a gente poder ter mais facilidade. Então, no processo 1, 2, eu tenho essa expressão para trabalho. Igual eu falei, eu dividi pela massa, então o trabalho vai ser pressão, volume específico, Ln de V2 sobre V1, e eu encontro esse valor aqui. Então, 804,72 kJ por quilograma. Então, nesse processo, o que a gente observa? O trabalho foi positivo, então é trabalho realizado pelo meu volume de controle. Meu volume de controle realizou o trabalho. E aí houve um processo aqui de expansão. Tá? Então, o meu volume aumentou e a minha pressão diminuiu. No processo 2, 3, o que eu tenho? Vai ser PM, V3 menos V2. Então, eu encontrei um valor aqui negativo, tá? Como também se esperava. Por quê? Porque o volume específico diminuiu. Então, o trabalho foi realizado sobre o volume de controle. Então, trabalho negativo. E, por fim, no processo 3.1, como é um processo a volume constante, o trabalho é igual a zero. Com os valores do trabalho, a gente pode encontrar os valores de Q, usando a primeira lei. Então, Q menos W é igual a delta U. Então, para isso, né, eu preciso da energia interna. O ar, ele é um gás ideal. Então, a energia interna, ela é função apenas da temperatura. Então, eu posso ir nessa tabela 22 e eu acho... Elas tinham que ter aparecido antes, né? Eu acho os valores da energia interna em função das temperaturas. Então, por isso que a gente precisou calcular as temperaturas também. Então, ó, no estado 1 e no estado 2 a temperatura era constante, então 1742, se não me engano. Então, o valor intermediário entre esses dois aqui. Então, 1432,5. Esse valor foi obtido através de interpolação. No estado 3, a mesma coisa, a temperatura estava entre 340 e 350, então a gente faz uma interpolação entre esses dois valores para encontrar o valor da energia interna. Tá, então, está aqui, ó, a temperatura, né, do estado 1 do 2742,2 e do estado 3, 348,4. E aí eu completei a tabela com os valores da energia interna específica. Repetir os valores aqui, tá? Coloquei os valores do trabalho que a gente já tinha encontrado e está faltando completar a tabela com os valores da taxa de calor. Tá? Como é que a gente faz para calcular? Usa a primeira lei. Então, eu já tenho a energia interna, tenho o trabalho, eu acho calor. Então, no processo 1, 2, eu tenho isso daqui. Como a temperatura é a mesma, a energia interna vai ser a mesma e... Bom, isso aqui é zero, né? Então, o calor vai ser 804,72. E aí, eu completei a tabela já. No processo 2, 3, eu tenho a mesma equação. Então, o trabalho era menos 400, então, menos com menos dá mais, ele entrou aqui. O 3 menos o 2, eu achei um calor negativo, menos 1.583,6 kJ por quilograma. E, por fim, o processo 3.1, o W é zero, tem um 1 no 3 e achei um calor também 1.183,6 kJ por quilograma. Então, a tabela está aí completa. Para a gente determinar a eficiência, o que eu tenho? A energia pretendida pela energia gasta. Então, o trabalho do ciclo dividido pelo calor que entra. Eu posso colocar os dois por unidade de massa, tá? Multiplicando e dividindo, né, pela massa. Então, dá na mesma. O trabalho total do ciclo, eu tenho que somar todos esses valores aqui. Então, vai ser 804 menos 400, vai me dar o 404. Agora, o calor que entra, eu tenho que somar somente os valores positivos. Tá? Então, só esse e esse. Então, 804 com 1.183 dá o 1.988. Bom, então, a minha eficiência vai ser o 404 dividido por 1988, que vai me dar 0,204 ou 20,4%.
Bom, então o problema era esse. Aí vocês podem perceber que a gente vai aumentando a complexidade à medida que a gente vai avançando, né? Então agora a gente já misturou, né, a primeira lei com os processos politrópicos com o gás ideal, tá? E com o ciclo que a gente viu lá no capítulo 2, então esse exercício bem completo. Com isso, a gente fecha o capítulo 3, tá? Então esse é o último vídeo do capítulo 3 e, bom, então é isso. Obrigada a todos pela audiência.